tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Hoje a gente vai te ensinar como identificar se o seu paciente com dor, seja ele agudo ou crônico, irá responder a movimento. Muitos profissionais, quando avaliam seus pacientes, não sabem falar sobre prognóstico. Por isso, dentro dos nossos cursos, a gente dá uma mentoria sobre prognósticos e planos de tratamento. Essa mentoria é liberada com cerca de 45 a 60 dias do seu início no nosso curso e você vai ter tudo isso muito claro lá. Mas não se preocupe, porque se você não é aluno, você também vai ter uma noção através dessa live que vai ficar salva no Instagram, vai subir para o YouTube, vai subir no Apple Podcasts e no Spotify para você assistir como for melhor para você. Então vamos lá. Quando o seu paciente chega com dor lombar ou com dor cervical, irradiada ou não, para a coxa, para o braço, para a perna, para o cotovelo, a gente precisa, primeiro de tudo, descartar a probabilidade de ele estar com a doença grave, de ele estar com a fratura, de ele ter uma espondilolistese sintomática, dele ter tido um trauma, uma queda, um acidente, dele estar com infecção na coluna, dele estar com a metástase na coluna, um câncer agressivo que também produz dor, e esse paciente, não se engane, chega no seu consultório. E o mais importante de tudo, depois de descartar as patologias graves, é fazer a avaliação musculoesquelética, onde você vai coletar os dados da história desse paciente, fazendo com que ele conte o seu relato de uma forma cronológica, respeitando os eventos na linha do tempo. E toda vez que você vê que houve uma assincronia nesse relato, você vai puxar o paciente para o eixo do tratamento e perguntar para ele, mas isso foi antes? Mas isso foi depois do evento? Isso foi depois da dor? Para que você tenha os fatos numa sequência cronológica. Porque muitas vezes o paciente sofreu um trauma há 5 anos atrás e o sintoma apareceu há 3 meses atrás. Então não tem muita relação com trauma. Mesmo o paciente falando que, meu Deus, eu tomei uma queda há 10 anos atrás e depois disso minha coluna nunca mais foi a mesma. Pô, teve uma queda há 10 anos. Se tivesse uma fratura em 90 dias ia estar consolidado, né? Com um tratamento conservador, indo na emergência, no ortopedista, no fisioterapeuta, a fratura já teria consolidado, a inflamação já teria cedido. Então isso não tem muito a ver com trauma, e por isso é importante a sequência do relato do paciente e uma ordem cronológica. E aí, pessoal, nessa brincadeira, quando a gente está avaliando o paciente, a gente precisa fundamentalmente identificar se esse paciente vai responder a movimento ou não. E para isso a gente tem que entender um pouco de neurofisiologia. Caio, como assim? Veja bem, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de liberar analgésicos na nossa corrente sanguínea, através de uma coisa que a gente chama de CPM, Condition Pain Modulation, do inglês. Basicamente a gente vai traduzir isso como um controle inibitório nocivo difuso. Então muito paciente chega no nosso consultório dizendo que já fez RPG e não melhorou, dizendo que já fez pilates e não melhorou, dizendo que já fez musculação, fortaleceu e não melhorou, dizendo que começou a correr porque disseram para ele para correr, porque a atividade física ia melhorar o quadro e ele não melhorou. Então a gente precisa ter muita cautela nessa avaliação. Uma vez que eu descartei patologias graves, eu vou simplesmente colocar um monte de exercício em alta intensidade, moderada alta intensidade, de forma completamente aleatória, não específica. Por quê? Vamos dar um exemplo de um paciente com enxaqueca verdadeira. O paciente acha que toda dor de cabeça é enxaqueca. Não é, são mais de 300 tipos e a enxaqueca verdadeira que é a danada. A enxaqueca falsa melhora com movimento. Vamos dar o exemplo do paciente com enxaqueca. O paciente chegou para você com dor em um lado da cabeça, náusea, né, ânsia de vômito e distúrbio visual e até alteração de linguagem. Ele programa a fala, mas a fala sai um pouco embolada, você acha até que ele está tendo um risco de AVC. Mas não, são sintomas de aura visual, aura de linguagem, que são comuns em pacientes com enxaqueca, que é uma dor crônica que dura
72 horas, não dura menos que 72 horas e pode durar até 15 dias ou mais, quando a enxaqueca é crônica, que a gente chama de migrânia, né? Tecnicamente é o nome desse problema. E aí o neurologista já avaliou, já passou medicação, o cara já usou Sumax, já usou triptano, todos os triptanos que existem na farmácia, o cara já usou topiramato, já tomou vários anti-inflamatórios não esteroidais, já tomou vários analgésicos, dipirona para esse cara é água, Dorflex para esse cara é água, do tanto que ele toma e ele não melhora. Quando esse paciente chega pra gente, a gente precisa diferenciar se a enxaqueca é verdadeira ou falsa. E como a gente faz isso? Eu, Caio, não é certo, não é errado, faço de uma forma muito simples. Meu paciente, você está com dor presente agora? Tô. Onde ela tá? Tá na têmpora e tá no frontal. Ou tá na têmpora e tá no occipital. Tá na têmpora e tá na TM. Olha só, têmpora e ATM, será que é enxaqueca mesmo? Ou uma cefaleia associada a distúrbio temporomandibular? Né? Então a apresentação clínica já vai dizer como esse qual classificação esse paciente vai apresentar para a gente dar o tratamento específico. Aí eu boto esse paciente, meu paciente faz polichinelo, começa a pular aí, até suar, fica 3 minutos, liga o cronômetro e mostra para ele no celular. Ele começa a pular, começa a suar, agora faz corrida simulada, continua, corrida simulada, 3 minutos. No 4º minuto, esse paciente já está suando pra caramba. Ele não imaginava que ia pro consultório de um fisioterapeuta e ia fazer tipo um mini treino de crossfit, um mini treino de funcional. Ele não imagina isso. Ele imagina que você vai deitar ele numa maca e fazer alguma técnica por ele. E aí eu quero falar pra você que toda vez que um tratamento fizer por você, ele é um tratamento passivo. Ele não tem efeito duradouro. A melhora dele é de 72 horas e ele gera dependência do profissional. Você vai ficar indo nesse profissional pro resto da vida, não vai ter tempo de tratamento, duração de tratamento, previsão de alta, porque toda vez que você tiver um problema, você vai precisar do profissional para passar, para avaliar, para tratar. Agora, quando você faz um tratamento, quando você executa um tratamento, esse tratamento gera independência do terapeuta. Isso quer dizer que quando o terapeuta não estiver próximo a você, você vai saber o que fazer para controlar a dor, para destravar a coluna, para melhorar a enxaqueca e por aí vai. Voltando a esse exemplo da enxaqueca, o paciente está fazendo a corrida simulada, eu boto ele para deitar e começar a fazer flexões de braço, semiflexões de braço, extensões deitado repetida. Depois eu boto ele para fazer um agachamento. E aí eu não conto 3 de 15 ou séries de musculação. Eu deixo o paciente fazendo por 3 minutos. Tem paciente que chega ao 12º minuto nesse pequeno protocolo que eu faço. Quando ele termina esse protocolo, eu pergunto: do momento que você chegou aqui para agora, a sua dor está melhor, pior ou igual? Se ele falar que está melhor, não é enxaqueca. Porque enxaqueca tem uma característica fundamental, segundo a Sociedade Internacional de Cefaleias, que é agravar com o movimento. Se o cara está com enxaqueca, você vai botar uma série de movimentação para ele inespecífica, ele vai piorar na sua frente. E você vai falar: não, é enxaqueca verdadeira. Se o cara está com enxaqueca e ele te fala que depois de uma sequência de movimentação dessa, ele, tô melhor, não é enxaqueca. É cefaleia cervicogênica, é cefaleia associada a desordem temporomandibular, é uma cefaleia tensional, é qualquer outro dos 300 tipos conhecidos de dores de cabeça, mas não é enxaqueca. E quando o paciente fala que está melhor depois dessa sequência, o que é que você induz? O que é que você pode inferir? Você pode inferir que o sistema nervoso central desse paciente, ele está íntegro, ele é capaz de liberar analgésicos na corrente sanguínea. E se ele é capaz de liberar analgésico, esse paciente a médio e longo prazo, e aí médio e longo prazo eu, Caio, considero 8 semanas a 52 semanas. Sim, tem paciente que o tratamento dura 1 ano, dura 2 anos. Não quer dizer que toda semana o paciente vai estar com fisioterapeuta. Eu tenho um paciente que eu tratei por 2 anos, um pré-operatório de cirurgia de coluna, um pós-operatório de cirurgia de coluna, e ele fez 12 sessões em 2 anos. Porque toda vez que ele vinha, a gente acompanhava ele por 72 horas, 1 semana, 15 dias, 21,
30, 45, 60, 90 e ia afastando 6 meses e aí ia afastando progressivamente, sempre filmando os exercícios que esse paciente fazia no consultório para que ele repetisse com uma sequência de movimentação específica em casa. Então a gente infere que se o controle inibitório nocivo difuso do sistema nervoso central é capaz de gerar analgesia e o paciente melhorar da dor instantaneamente depois de uma sequência de movimentação, que a CPM desse paciente está íntegra. E sim, ele vai responder a movimento. Agora, se o paciente chega para você com dor lombar, crônica, nociplástica, com várias barreiras de recuperação, como dificuldade financeira, demissão de trabalho, desligamento de empresa, falência de empresa na pandemia. Vários pacientes que chegaram até mim estavam passando por um processo de fechamento da empresa durante a pandemia, fim da sociedade, divórcio, conflitos na hierarquia familiar. Todos esses fatores colocam esse paciente no sistema nervoso central e geram barreiras de recuperação. Porque por mais que a gente encontre um movimento que destrave o paciente, que melhore o paciente, que a gente encontra o que a gente chama de directional preference, que é o santo graal da fisioterapia musculoesquelética, a gente luta para que todo paciente tenha uma directional preference, mas não é todo mundo que tem essa preferência direcional. E quando esse paciente não tem a preferência direcional e você está tratando, está colocando essa sequência de movimentação e o paciente sempre te fala, caramba, eu tô pior. Não é eu tô estável, é eu tô pior. E toda vez que você mexe, eu fico pior, só vai melhorar 2 dias depois. Ou seja, o controle inibitório nocivo difuso desse paciente, ele não está íntegro. E isso é um teste sensorial quantitativo que você faz em 5 minutos, em 12 minutos no máximo. O paciente chegou com medo de impacto, com medo de descarregar peso, com medo de dobrar a coluna, com medo de agachar. Você faz ele fazer tudo isso na amplitude média, na amplitude que ele tolera o esforço. E depois que você avalia, depois de 10 minutos de exercício, e o paciente fala, eu estou pior, a CPM não está íntegra. Ou seja, esse paciente tem uma grande chance de não responder ao tratamento por base de movimento. Isso quer dizer que eu, Caio, considero um equívoco você fechar um plano de tratamento com esse paciente. Você vender 4, 8, 12, 30 sessões para esse paciente. Porque se o controle inibitório nocivo difuso dele não está íntegro, ele precisa não só de você, ele precisa de um médico e de um psicólogo para lidar com todas aquelas barreiras de recuperação. Por exemplo, vários pacientes chegavam com dor crônica, a gente avaliava e não encontrava nenhum movimento na ADP, na preferência direcional, a gente fazia educação em neurociência da dor, fazia terapia cognitivo-funcional, fazia exposição gradativa, o paciente referia melhor imediatamente durante a consulta. No monitoramento pós 24 horas da consulta, o paciente referia melhora, o paciente voltava para o trabalho, voltava para a família, voltava para a esposa, gerava algum conflito emocional e a dor simplesmente voltava para a linha de base ou até agravava. E ele começava a perceber que situações de estresse, situações de ansiedade faziam com que esse paciente desencadeasse e aumentasse a dor dele. Nesse caso aí, eu não atendo esse perfil de paciente. Eu já atendi. Há 2 anos atrás eu atendi esses pacientes. Hoje eu não atendo mais porque eu condiciono o meu tratamento à adesão à terapia psicológica, que não é qualquer uma. Tem que ser a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, uma especialidade específica de psicólogos, tá? E tem que ser um médico anestesiologista ou um ortopedista muito experiente, porque, sincero e honestamente, existem médicos que prescrevem remédios aleatórios, que não fazem um acompanhamento adequado com esse paciente e ainda colocam caraminholas na cabeça desse paciente para gerar mais medo de movimento. E quanto mais medo o paciente tem, a gente sabe que medo é o fator de risco que mais impede a gente de dar alta. Se, por exemplo, o seu paciente chega com dor no joelho e aí você testa, faz o exame físico, faz o McMurray, faz o Apley, faz gaveta anterior, faz gaveta posterior, faz pivot shift, faz manobra de Lachman, faz teste de estresse em valgo, teste de estresse em varo, constata que todas as estruturas do joelho desse paciente estão íntegras e mesmo assim o paciente está com dor, e aí chega um médico do nada e sugere uma artroscopia para limpeza de fragmentos,
O paciente acha o quê? Que o joelho dele está esfarelado, que ele não pode... Aí chega um profissional e coloca um queijinho na frente do paciente e fala, ó, quanto mais você sobe escada, agacha, corre, gera impacto, sua cartilagem retropatelar vai fazendo que nem o queijo, e vai cortando a fatia do queijo na frente do paciente. O paciente acha, pô, quanto mais eu usar meu joelho, mais eu vou ter dor, mais eu vou desgastar, mais eu vou degenerar minha hérnia de disco, mais eu vou ficar incapacitado, então eu vou parar tudo que eu estou fazendo. E aí começa o ciclo vicioso de incapacidade, começa a sequência de tratamentos desnecessários, começa choquinho, alongamento, calorzinho, fisioterapia pelo plano de saúde, e aí o paciente, num tempo que seria para acelerar a melhora dele, ele está retardando a melhora dele com tratamentos ineficazes. E, Caio, que diabo tudo isso que você tá falando tem a ver com como identificar se o paciente responde a movimento? Se, por exemplo, o paciente é refratário a todos esses tipos de tratamentos inertes que eu citei anteriormente, e ele chega para você com medo de movimento, esses fatores que eu expliquei impedem a gente de dar alta. Você constatou que as estruturas do joelho estão íntegras, o exame físico não desencadeia dor. Você constatou que as estruturas do pescoço, da lombar, do ombro, do quadril estão íntegros através dos testes e nada desencadeia dor, que o médico falou lá que está sendo gerada pelo exame de imagem, que o paciente está acreditando nisso e está com mais medo. Todos os testes funcionais estão positivos, mas quando você aplica o FABQ ou a escala tampa, que são questionários específicos para avaliar comportamento de medo e evitação, e a pontuação está alta, você não pode dar alta para o paciente. E eu te explico por que agora. Veja bem, você travou a coluna tirando a mala do carro. Você travou a coluna pegando seu neto no colo. Você travou a coluna varrendo a casa. Você travou o joelho depois de uma sessão de cinema que você ficou 3 horas sentado e na hora que você levantou o joelho travou e você não conseguiu mais andar. Você precisou ir para casa com ajuda. Como é que você acha que o comportamento motor, que o seu cérebro encara uma nova experiência para aquele movimento que você acha que te travou? É claro que ele vai se comportar com mais tensão, porque ele quer proteger aquela estrutura que você está reconhecendo como ameaça. Mas por que você está reconhecendo como ameaça? Porque você achou que o movimento causou a dor. Mas, Caio, o movimento não causou a dor? Eu tô aqui para te dizer que não. O movimento está associado ao desencadear da sua crise de dor. E qual que é a diferença? Olha, se eu olhar aqui na janela da minha casa, a fonte nova, e a fonte nova estiver pegando fogo, Deus livre e guarde, uma segunda pessoa entrar aqui, ver a janela e ver o incêndio e os bombeiros, a segunda pessoa não vai poder dizer que quem causou o incêndio na fonte nova foram os bombeiros. Por quê? Porque ela aprendeu que quando o bombeiro está presente no incêndio, é para apagar o incêndio. Então ela fez uma relação de associação de duas coisas acontecendo simultaneamente. Não necessariamente uma coisa causando a outra. E a mesma coisa é o movimento que te travou. Antes desse paciente que não responde ao movimento travar, várias coisas aconteceram. Rigidez se instalou, amplitude final de movimento começou a ser perdida, o paciente está estressado, está ansioso, está preocupado, está com privação de sono, está com dificuldade financeira, está com dificuldade no trabalho, sensação de esforço dado e recompensa recebida desigual no trabalho, sensação de perseguição no trabalho, vários conflitos de esferas sociais e emocionais. Tudo isso interfere no comportamento motor. Então, quando você vai se submeter àquele novo movimento que você travou, você já vai com excesso de contração. Aí você vai e procura uma sala de musculação, um profissional de educação física, que o cara não tem habilitação nenhuma em tratamento de dor. Nenhuma. Você vai, abre a boca e fala pro cara que você tá com dor. E aí ele acha o quê? Que dor é diretamente proporcional à fraqueza muscular. Só que 99% desses profissionais não testam a força, não fazem avaliação de um RM de repetição máxima, não tem dinamômetro manual para testar cada segmento para saber se o segmento que está com dor está de fato fraco comparado ao lado que não está com dor. E os estudos científicos já mostraram que nesses pacientes com dor, a contração já é excessiva. Não tem que fortalecer nada, tem que relaxar. Então, quanto mais fortalecimento você fica fazendo,
sem estar fraco, mais você está perdendo tempo e perpetuando sua dor. Infelizmente, porque o sistema não é de saúde, o sistema é de doença. Então, quando você é profissional da fisioterapia, não sabe identificar se o seu paciente vai responder a movimento, você começa a fazer tiroteio de intervenção. E tiroteio de intervenção é porque você não está sabendo avaliar o paciente para identificar que perfil de tratamento aquele paciente tem que receber. E isso é o maior problema hoje da medicina, da fisioterapia, de todas essas esferas que tratam pacientes com dor. O cara simplesmente sai de uma consulta médica com a prescrição de RPG, com a prescrição de pilates, com a prescrição de hidroterapia. Cara, aquele médico que está te prescrevendo o tratamento fisioterapêutico está cometendo exercício ilegal da profissão. Ele não tem habilitação nenhuma, habilitação zero, para dizer qual especialidade da fisioterapia você precisa. Quando você vai direto no ortopedista, até nisso tá errado, porque você tem que ir primeiro num clínico geral para avaliar sua condição, e o clínico geral vai direcionar, é ortopedia, é reumatologia, é fisiatria, é geriatria, é dermatologia. O clínico geral vai direcionar. A mesma coisa é o fisioterapeuta. Quando você vai direto no osteopata, tá errado, rei. Tá errado, porque você não sabe se o seu caso é para osteopatia. Quando você vai direto no quiropraxista, também tá errado, rei. Você tem que ir num fisioterapeuta clínico, num fisioterapeuta músculo-esquelético. Se o fisiomúsculo-esquelético ele for osteopata também, maravilha. Se ele for acupunturista também, maravilha, né? Mas o fisiomúsculo-esquelético vai te avaliar, assim como o médico te avaliou e te prescreveu um remédio específico, ele vai te prescrever um tratamento específico. Então tem paciente que chega lá e eu avalio e eu falo, cara, seu caso não é pra mim. Seu caso é pra fazer atividade física. Procure um educador físico, faça um personal trainer, vá para um grupo de corrida, vá para um grupo de triatlon. Você só precisa se mexer. Seu problema não é pra mim. E eu direciono esse paciente. Às vezes o paciente chega pra mim, eu testo o controle inibitório nocivo difuso e esse paciente não responde a movimento. Esse paciente não tem preferência direcional. Esse paciente tem diversas barreiras de recuperação que, se eu insistir no tratamento dele, eu vou me frustrar porque eu quero o resultado dele. E ele vai se frustrar porque ele está me pagando muito caro. Eu não sou um cara que cobra barato. Ele está me pagando caro e não vai ter resultado. Então eu prefiro avaliar esse paciente e dizer, ó, seu caso não é para mim. Seu caso é para TCC. Procure Tati, procure Flávia, procure Joelma. Porque essas 3 psicólogas trabalham nessa área e elas vão ter o direcionamento mais adequado para o seu tratamento. Seu caso definitivamente não é para fisioterapia. Ah, mas eu já fiz 60 sessões de fisioterapia. E aí você tá aqui por quê? Né? Porque se você veio até mim depois de 60 sessões de fisioterapia do seu plano de saúde, é porque você está insatisfeito com alguma coisa. E eu não vou ser mais um que vou te enganar, começar um tratamento sem te avaliar. Eu testei você, você não responde a movimento, você precisa ir aqui nessa doutora, porque essa doutora é anestesiologista, ela vai fazer um bloqueio em você, bloqueio transforaminal epidural na raiz do seu nervo, para desinflamar a raiz do seu nervo, e aí você pode passar a responder ao movimento. Depois de 15 dias do seu primeiro bloqueio, depois de uma semana do seu primeiro bloqueio, você volta para mim e eu te retesto. Se você passar a responder ao movimento, aí a gente vai começar um tratamento. Se você não responder ao movimento, querido, aí você continua não sendo para mim. Você vai voltar no anestésio, vai continuar com seus bloqueios até o tempo que ela terminar, vai continuar com o remédio e depois do tratamento anestesiológico, na medicina da dor, você vai fazer a fisioterapia. Entendeu? Então eu prefiro não te enganar. Porque, e não é que essas pessoas te enganaram não, às vezes é por ignorância. Às vezes o profissional não sabe de fato classificar a apresentação clínica do paciente, dar o diagnóstico do paciente, e aí fica propondo um tratamento em tentativa e erro. E isso é o que mais acontece. Isso é o que mais acontece. Uma pesquisa do CREFITO 3, eu acho, 3 ou 4, não sei, CREFITO São Paulo, mostrou que apenas 5% dos fisioterapeutas, 5% dos fisioterapeutas ganham mais de 15 mil reais por mês. 5% dos fisioterapeutas de São Paulo. Mais de 11 mil profissionais foram avaliados
nessa pesquisa. E Caio, o que é que tem a ver com isso? Porque esses 5 que faturam acima de 15K, eles sabem identificar se o paciente responde ao movimento ou não. Porque quando você não trata, quando você avalia o paciente, não trata, direciona, e o paciente encontra o profissional pelo qual ele consegue a solução do seu problema, esse paciente não fica grato só ao profissional que você encaminhou, não. Fica grato a você, que soube identificar o problema dele e direcionar para o profissional específico. Entende? Então, esses resultados acima do comum desses fisioterapeutas que são outliers tem explicação. E a única explicação que eu encontro para isso é a avaliação musculoesquelética muito bem feita. Beleza? Então, se você não souber identificar se o seu paciente responde ao movimento ou não, você está fadado ao insucesso na carreira profissional. Definitivamente. Rolou algumas perguntas aqui, eu vou parar para responder. Cadê? E a gente volta a conversar já já. Sway Art Studio espondilite, já tratou espondiliacos, sei lá, espondilodicite, espondilolistese, espondilodiscoartrose. Não entendi um pouco sua pergunta, mas posso responder. Sabe por quê? Porque a gente não trata diagnóstico. O paciente, ele não se resume a um diagnóstico. O diagnóstico do paciente com dor não interessa para o fisioterapeuta. Espondilite anquilosante, pois é. Não interessa se você tem espondilite anquilosante. Interessa qual é a sua incapacidade associada ao que você sente, que provavelmente deve ser dor. Você está muito focado no diagnóstico. Enquanto você estiver focado no diagnóstico, geralmente você não tem resultado. Na maioria dos pacientes que chegam até mim, enquanto estão presos nas crenças que o diagnóstico impõe para eles, eles geralmente não têm resultado. Quando eles se desprendem do diagnóstico e procuram tratar o que eles sentem, aí eles começam a ter resultado na capacidade funcional, no controle da dor e por aí vai. Beleza? Então essa é a pergunta. Essa é a resposta. Durães Ribeiro, nada a perguntar hoje, só agradecer pelo conteúdo. Obrigado, meu querido. Enfim, pessoal, Condition Pain Modulation é a chave, a avaliação do controle inibitório nocivo difuso, é a chave para você saber se o seu paciente vai responder a movimento, mesmo sem ele ter preferência direcional. Melhor dentista da Bahia acabou de entrar na live, grande Henrique Vargens. Quinta-feira estamos aí para consertar esse sorriso, viu, meu querido? Tamo junto. O bloqueio é indicado para aqueles pacientes com dor crônica sem limitações, mas que não respondem mecanicamente. A indicação do bloqueio só pode ser feito pelo cirurgião de coluna especialista nesse procedimento ou pelo anestesiologista especialista nesse procedimento. Eu encaminho para avaliação da anestesiologista todos os pacientes que são classificados em síndrome radicular sem resposta mecânica, que é uma característica específica que eu acho que você já viu lá dentro do curso, Paty. Os pacientes com síndrome radicular sem resposta mecânica, eles precisam de 2 a 3 bloqueios no intervalo de 7, 15 até 3 semanas para passarem a responder com centralização, com directional preference ou com redução da dor na perna. Quando o paciente faz junto a fisioterapia musculoesquelética, mas o bloqueio transforaminal epidural com o anestesiologista, ele chega a 88% de chance de responder ao tratamento conservador sem precisar de cirurgia. Mas vale ressaltar que esse paciente tem 12% de chance de ter que operar. E desses 12% que operam, metade ficam sem dor e metade ficam com dor. Então, não achem todos vocês, né? E aí já não é direcionado a Patrícia, não achem todos vocês que só porque a cirurgia é o último recurso que ela vai ser efetiva. Afinal, aqui nos meus destaques tem na aba artigos vários estudos científicos do The New England Journal of Medicine mostrando que no acompanhamento de 52 semanas, os pacientes que têm essa dor radicular, que fizeram a cirurgia versus os que não fizeram a cirurgia, os resultados são iguais em 1 ano. Vários estudos também do The New England mostram que existe uma história natural extremamente favorável nessas dores radiculares, só que nem todos os pacientes aguentam esperar 3 meses a 1 ano. Porque, por exemplo, em grávidas que não respondem a movimento,
que apresentam andor radicular, né? Essas grávidas têm uma história natural de em 3 meses mudar essa síndrome radicular sem resposta mecânica para um bloqueio de movimento, para uma obstrução mecânica, para um desarranjo. E do nada ela passar a responder a movimento sem fazer nada. Como é que a gente trabalha com essas gravidinhas? Trabalhamos com posições de alívio. Não são posições que vão gerar aquela resposta sintomática de abole melhor, de centralizando melhor, né? De diminuir melhor, que é a luz verde do semáforo, para a gente meter mais movimento nessa gravidinha. Mas essa gravidinha vai apresentar a resposta sintomática de aumenta não pior, periferilizando não pior, né? Que são respostas de luzes amarelas invejosas que proporcionam alívio para o paciente durante a execução das técnicas. Então tem gravidinha que eu mando para casa, por exemplo, em uma flexão rodada, um procedimento específico, que toda vez que ela faz, ela fica de 1 a 2 horas sem dor e depois a dor volta. Então ela aguenta fazer as atividades do lar dela, toda a capacidade funcional dela, e quando o bicho pega, ela deita e vai para a posição que a gente encontrou, que é de alívio. E durante essa execução das posições de alívio, a história natural vai se fazendo, a regressão para a média vai se fazendo, e essa paciente consegue esperar o período de história natural que a própria dor lombar irradiada na perna vai recuperar ou mudar de classificação. Agora, se você não trabalha com contingência de tempo e dor, com posições de alívio, nessas gravidinhas ou nos pacientes com síndrome radicular que querem esperar a história natural e não fazer um procedimento cirúrgico, aí definitivamente é melhor você nem fazer um tratamento com eles, beleza? Eu também falei essa semana aí nos stories, acho que tá aqui até no Reels, de um caso, eu tive 2 casos, né, de pacientes com hernia de disco que não respondiam a movimento, um que respondia, um que não respondia, que um teve que operar. A hérnia não era hérnia, era uma protusão muito pequena, mas que gerava uma dor muito incapacitante, e ele teve uma complicação cirúrgica, evoluiu com sepse e foi a óbito. Então, assim, cirurgia tem risco, tá? Ponto final. E teve um paciente que tinha uma hérnia de disco gigantesca, comprimindo o sinal medular na coluna entre L5 e S1, com dor irradiada na perna, dormência e formigamento na batata, sensação de agulhada nos pés. E ele respondeu com movimento. A gente colocou um deslocamento lateral no vão da porta e a dor dele começou a centralizar, o formigamento começou a diminuir. Então, não há essa relação entre tamanho da hérnia e intensidade da dor. Tem pacientes com hérnia pequena com dor gigante, tem paciente com hérnia muito grande com dor muito pequenininha. Então, tudo isso a gente tem que considerar, porque quando o paciente chega aterrorizado por um exame de imagem, com medo de movimento, sem se submeter a uma exposição gradativa para ir desbloqueando a coluna, desbloqueando o ombro, quadril, joelho, enfim, a articulação que tiver acometida, a gente tem uma barreira de recuperação e a gente precisa trabalhar com o psicólogo junto. E não tem nada a ver do paciente achar que a gente está fazendo isso sugerindo que ele é louco. Não, é porque depois de 3 meses, automaticamente o cérebro tem alterações morfofuncionais que impedem o paciente de recuperar. E essas alterações morfofuncionais interferem diretamente nos pensamentos automáticos, que geralmente são catastróficos, evitativos, com projeções de futuro ruins, fazendo com que o paciente tenha mais tensão muscular e fique ligado na tomada no 220. Beleza? Então, acho que é isso aí, né? Não tem mais pergunta, não? Não, sem mais perguntas, então é isso. Deixa eu ver se chegou alguma pergunta na caixinha que a gente responde. Cadê? Não, sem mais perguntas. Então é isso, pessoal. Lembrando para vocês que hoje à noite, às 19 horas, a gente tem sessão clínica. Então, se você é aluno, você já está lá no grupo do Telegram, você já está inscrito, a gente vai abrir a sala do Zoom às 19 horas e hoje a gente vai avaliar 2 pacientes, talvez surja um terceiro. E vocês vão ver como de fato a gente faz esse hands-off, né? Como é que é um dia meu de atendimento online? Como é que a gente atende um paciente que está em Gold Coast, na Austrália, fazendo um movimento específico, tratando a coluna dele? Como é que a gente atende um paciente que está lá em Portugal com crise de dor de cabeça e a gente não toca no paciente, melhora o paciente? Você vai saber o que é um hands-off de verdade, o que é a fisioterapia de verdade, que ela não precisa de terapia manual, de manipulação, de agulha de acupuntura, só precisa do raciocínio clínico, conexão de internet, uma cadeira para você sentar
e uma cama para você deitar. Então assim a gente mostra o que o paciente tem que fazer, assim a gente mostra como o paciente vai melhorar. Beleza? Então é isso. Grande abraço. Movimento é vida.